Oi, gente linda, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá certo? Vamos iniciar nossa aula, tá bom? Vamos começar a nossa aula de português. Pega aí o teu livro, tá certo? Pega teu livro aí de português, abre na página 58. Página 58 tem aí navegar na leitura. Tem um texto bem legal, relembrando, né, que a gente já tinha estudado nas outras aulas, o uso do L, né, e do U no final das sílabas. E tinha também estudado sobre tempos verbais, presente, passado e futuro. Mas hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre essa leitura, interpretação de textos, mas vale salientar que a gente vai voltar também com esse conteúdo aí gramatical, tá? De tempos verbais, né? Como é que a gente usa, saber usar o ele e o u em cada palavra, no final das sílabas. Então vamos lá, pega teu livro e vamos fazer uma leitura assim, a gente faz uma leitura bem legal para saber como é que vai ser, tá certo? Abriu o teu livro nessa página, na página 58. Então vamos lá iniciar. Navegar na leitura. O texto que você vai ler a seguir é um trecho da peça Folia dos Três Bois. Nessa peça são contadas as aventuras do casal Zé e das Graças, que percorreram o sertão para chegar à serrinha de Seriseco, onde moram. O casal precisa chegar logo porque das Graças está prestes a ter um bebê. Então é uma peça teatral, é um texto bem interessante e a gente tem que dar vida. Como é que a gente vai ler isso? A gente vai ler interpretando como se realmente a gente estivesse dentro da peça, tá? Fazendo entonação diferente, né? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Aí a gente vai observar a maneira como o texto está organizado, o que identifica a sua organização como um texto teatral. Como é que identifica isso? A gente também vai veja as ilustrações que acompanham o texto e de que forma os personagens são representados na peça. Vamos ver aí se a gente consegue responder essas perguntas. Como é que eles são representados na peça? A gente só vai ver direitinho no final, né? Mas vamos ver como é que vão ser. Folias dos Três Bois. Personagem. Quem são os personagens da peça? O galo, Arauto, mensageiro, das Graças, boneca e Zé, boneco. Então a gente já dá para perceber aí que elas são representadas por bonecos, fantoches manipulados por pessoas. Estão lembrados? Aqueles fantoches, você bota a mãozinha aí e são manipulados por pessoas, né? A gente tá vendo até a figura do outro lado. O menino aqui manipulando os bonecos, né? E o nome dos personagens estão colocados antes das falas, de modo que indicam que essas falas correspondem a peças de rúbricas colocadas entre parênteses no início do texto, são representadas por personagens que atuaram na cena. Então, dá pra gente perceber aí que é uma peça teatral. Por quê? Porque a gente pode perceber que antes da fala tem o nome Galo, antes da fala tem o nome Arauto. Então, é uma peça teatral, né? Um texto teatral. E a gente tá vendo aí os personagens também, certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Então, o que a gente pode fazer? Vamos ver. Galo, mexendo nas penas da cabeça feitas de trapos. Vou continuar cantando. Cocoricó, já cantei. Cocoricó, vou ciscando. O caminho que andei, o galo canta de alegre quando canta no banhado. É triste cantar sozinho, melhor é acompanhado. Vou continuar cantando. Cocoricó, já cantei. Aí sai o galo, imagina só, vai imaginando. É uma peça teatral, né? Então sai o galo, o Arauto, e vai sair em contra dos bonecos das Graças e Zé, com manipuladores à vista. Os manipuladores sempre caminham junto com os bonecos. Então, Zé, seu moço, este é o caminho da serrinha. Então, olha, os manipuladores, vamos dar uma paradinha aí nessa parte 58, os manipuladores são esses, tá? Então, é os meninos como se estivessem falando a peça e ao mesmo tempo aí o galo sai da história lá, mas aí a gente tá vendo tudo. E é bem interessante, a gente pode até tentar fazer isso
quando a gente voltar aí no presencial, tá? Vai treinando, quem tem esses bonecos aí de Mamulengo, eu tinha um. Aí, olha só. E só para lembrar, olhando sempre o vocabulário, o glossário que tem aí, ó. Ciscar quer dizer o quê? A gente já sabe, né? Quando o galo tá ciscando, remexer com o bico a terra ou o chão. Banhado quer dizer brejo, coberto de vegetação. E manipulador é pessoa que movimenta o boneco, que a gente acabou de falar. Então, vamos voltar para a peça. Então, a vista dos manipuladores sempre a caminho junto com os bonecos. Zé, seu moço, este é o caminho da serrinha, é? Então, vamos lá para a página 59. Arauto chamou. Quem chamou foi ele, né? Esse é o caminho da serrinha. Zé, este é o caminho da serrinha de Sericecó. Arauto, para ir para a serrinha, que tem que passar por um pé de alecrim. Das Graças fala, né, agora. Toda vez que falar o nome da pessoa, porque é a pessoa que vai falar. Por um pé de alecrim já passamos num... É verdade, Zé? Aí Zé diz, é verdade, Das Graças. E o que mais, moço? Sabe, nós estamos muito aflitos para chegar na nossa casa da serrinha. Não é, Das Graças? A Das Graças responde, é sim, Zé. Mas o caminho é este mesmo, moço. Aí Arauto responde, se já passaram por um alecrim, falta passar por um boi amarelinho. Aí Arauto diz, se já passamos por um alecrim, falta passar por um boi amarelinho. Aí Zé, por um boi amarelinho, já passamos, né, Das Graças? Aí Das Graças diz, é sim, Zé, todo amarelinho, com um chifre cheio de fita assim. Bem engraçada essa história, bem legal, né? Aí Arauto diz, se já passou por um boi, aí Das Graças diz, mas eu acho que já era uma vaca, não era, Zé? Aí Zé disse, não, era uma vaca nada, mulher, era boi. Arauto diz, e tem que passar por uma ima e por um galo. Aí Zé falou, galo, nós já passamos, não é, Das Graças? Aí Das Graças, eu acho que já era uma galinha, garnizé. O que é garnizé? Está dizendo aqui do lado, que é uma raça de galo ou galinha de tamanho pequeno, é uma galinha pequenininha, né? E ema é maior que uma, é mais pesada a ave brasileira, é uma ave bem grande, a ema é bem grandona e a galinha garnizé é bem pequenininha. Aí surge o galo danado da vida. Galo, galinha garnizé, coisíssima nenhuma, ouviram? Eu sou um majestoso, maravilhoso, fantástico galo de Sericecó. Ele não gostou. E tem um dito, cocoricó, sai. Aí ele pega, sai de cena, né? Aí Arauto diz, é galo mesmo, dona. Se já passaram por tudo, isso então no caminho certo da serrinha e de Sericecó. Até mais ver gente. E sai. Zé gritando, moço, moço. Aí uma voz, o que é? Zé, falta muito para chegar lá na serrinha de Sericecó? A voz diz, nem muito, nem pouco. Muito pouco. São muito pouco. Aí a pessoa fica, né, sem saber. Então a história ficou bem legal, né? Ficou bem interessante. O bom é a gente lendo com outra pessoa. De repente, a gente divide a sala. Um vai ser o galo, outra vai ser a Das Graças, outro vai ser Arauto. Aí fica bem interessante. Mas deu para entender, né, gente? Eles queriam chegar no lugar. O galo ficou chateado, porque pensava que ele era uma galinha, mas ele era um galo. Então, ficou muito legal. Aí tu vai lá e responde a página 60 e a página 61, que são interpretações de texto, tá legal? Aí vai assim, ler para compreender. O que os personagens Zé e Das Graças querem saber? Eu acho que é um caminho para chegar a tal lugar. Que lugar é esse? A gente acabou de ler. Para chegar onde desejam, pelo que eles tinham de passar. Aí você leu no texto, ele tem que passar por um e passar um boi de uma cozinha lá, qual era? Isso mesmo. Um pé de, vai lá. E uma ema e um gato, um monte de coisa, eu estou para responder.
Tem que ler o texto de novo, tá, gente? Não lê só agora comigo, não. Lê de novo lá. O que dá as informações a eles? Quem é que dá as informações a ele? Lê o texto e me diz. Aí o quarto diz: Zé e das Graças foram informados de que estavam no caminho certo, quando ainda faltavam para eles chegaram. Quando é que faltavam? Então tá lá no finalzinho do texto, a gente acabou de ler. No final do texto, em vez do nome de uma personagem, aparece uma palavra, voz, diante de algumas falas. E de quem é essa voz? Justamente daquela pessoa que estava falando por último, não foi? Então vai lá e escreve. Por que em vez do nome personagem aparece o nome voz? Por quê? Então, eu creio, aí vocês vão colocar, né? Quem já foi em peça sabe, né? Que quando você não vê mais aquela pessoa e ela foi a última a falar, normalmente é aquela pessoa que ela não está mais em cena, mas você escuta a voz dela. Então, foi aquela pessoa que falou. Relê o texto, o trecho do texto e depois responda as questões. Zé, por um boi amarelinho já passamos, né? Das Graças. Aí das Graças diz, é sim, Zé, todo amarelinho, com chifre cheio de fita assim. Qual é a cor do boi citado no trecho? Aí, Caio acabou de ler. Amarelinho é o diminutivo de cor. Qual é a outra maneira de escrevê-lo? Que ele falou amarelinho, e o nome não é amarelinho, né? É um sotaque regional. Como é o nome mesmo que ele está falando, certo? Não é amarelo, ele está falando o nome, então bota aí. Não é a cor amarela. Letra C do sexto ainda diz, qual é a diferença entre essas duas maneiras de escrever o diminutivo, tá? Qual é a diferença? Um terminou com e outro terminou com não foi? Letra D, a pessoa que fala amarelinho e outras que falam amarelinho, qual dos dois diminutivos você costuma dizer? Isso aí é pessoal, você vai dizer como é que você fala. Nessa fala do personagem Zé, a palavra em destaque também pode ser falada de outra maneira. Olha só, das Graças, mas eu acho que era uma vaca, não era Zé. Não era vaca nada, mulher, era boi. Que outras formas de falar essa palavra você conhece? Em vez de falar mulher, qual é a outra palavra que você conhece? Então aí você vai colocar como é que você fala realmente, tá? Em sua opinião, por que os textos foram usados de forma amarelinho, mulher, em vez de amarelinho e mulher? Então você vai dizer. Então, na partezinha verde, aqui, nessa páginazinha aqui, que a gente está na página 61, ela diz assim, o texto teatral ela está muito relacionado à fala. Muitas vezes nele se busca representar de algumas maneiras o jeito de falar de personagens, das falas de personagens, pois a fala faz parte da nossa identidade. O jeito que a gente fala, aí mostra a nossa identidade, a nossa região, né? As palavras e o jeito de combiná-las e o modo de como são pronunciadas podem mudar de acordo com o lugar, o grau, a escolaridade, a idade, a profissão, entre outras características de quem fala. Então, ela pode mudar dependendo da maneira que você fala, tá certo? Da região. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes o pessoal do Sudeste, ele fala de uma maneira e a gente fala de outra, mas todo mundo fala a língua portuguesa. Mas ela diz, fulano parece falar arrastado, fulano parece falar cantando. Mas é o sotaque da pessoa, é a maneira da pessoa falar, não quer dizer que a pessoa está falando errado, tá certo? Algumas acabam falando de forma errada conforme a norma gramatical, tá? Mas no dia a dia não. Relê essas falas do texto. Zé, seu moço, esse é o caminho de Serinhaém, esse é o nome. Arauto chamou Arauto, é o galo mesmo, dona. Se já passaram por tudo isso, então no caminho certo de Serinhaém, de Sericó, até mais ver gente. Agora leia e compare essas escritas de outra maneira. E a gente vai comparar aqui a página 61, essas escritas. Aí tem o primeiro retângulo que tem Zé. Moço, por favor, este é o caminho de Serinhaém, de Sericó. O Senhor me chamou. Na outra diz Arauto, ele é mesmo um galo, Senhor. Se já passaram por tudo isso, já estão no caminho certo de da Serrinha.
Inserir secou. Até logo, pessoal. Então, é uma interpretação de texto, tá, gente? Então, de acordo com isso que a gente leu, aí vocês vão responder a página 62. Aí ele diz, o que acontece com o jeito de falar dos personagens? O que está acontecendo aí? Houve mudança ou não houve mudança? Escreve aí se você... eu acho que houve mudança. Eu não acho que não. Eles falaram do mesmo jeito. Eu acho que houve, né? Eles falaram de maneira diferente. Teve uma relação diferente, a redação, a escrita foi diferente. O jeito linguístico de falar foi diferente, sim ou não? Do texto original. Aí na letra B, as falas reescritas fazem você imaginar os personagens de outra maneira. Caso afirmativo, de que maneira? É pessoal essa resposta. Não, eu imaginei eu falando do mesmo jeito. Normalmente a gente não imagina. Se a pessoa falar mulher, vai estar falando um sotaque mais bem diferente do sotaque que a gente fala. Então, a gente já imagina a pessoa do jeito de falar. Pode até imaginar o mesmo personagem, mas a maneira é diferente. Na letra C, com um colega, reescreva no caderno 2 trechos de um texto da maneira diferente de 2 maneiras representadas na imagem, do outro jeito de falar. Depois, apresente a turma perguntando aos colegas como eles imaginam os personagens. Então, você vai lá e faz aí, né, do jeito que deu o exemplo lá do nono, aí você vai falar. Pega um texto lá, desse texto que a gente leu, e bota outra maneira de falar, certo? No 10º, completa o esquema a seguir. Casal de personagens. Então, quem é o casal de personagens que está no texto da peça? Procura lá e coloca o nome deles. Tá bem fácil. O objetivo aonde os personagens querem chegar. Coloca lá. Isso é interpretação de texto, tá, gente? Parece besteira, mas é muito importante. Etapas. Passado por. Aí passou por um lugar. Passado por. Passa por outro lugar. Passando por outro lugar e passando por outro lugar. Foram 4 lugares que eles tinham que passar para chegar lá no local indicado, né? Que eles queriam chegar. Quem deu as informações? Procura lá no texto. Bem interessante isso aí. Quanto ainda falta para chegar? Bem interessante ainda. Então tá tudo no texto, tá tudo bem fácil, certo? Próxima aula a gente vai ver a página 63, que vai falar um pouquinho sobre pontuação, tá? Mas a gente não vai falar agora, a gente vai falar depois. E é em cima desse texto também que a gente leu. Para o vídeo não ficar tão grande e não ficar tão cansativo. Vai ter um joguinho lá também na página 66. Mas vamos dar uma paradinha? A gente dá uma paradinha aqui, responde, porque tem que ler de novo, tem que ler com calma, tem que acompanhar, então responder. Então a gente começou na página 58, leu a 58 e 59 e vai responder a 60, 61 e 62, ok? Estamos aguardando aí as atividades, vocês postarem e até a próxima aula de português. Ok? Beijinho e fiquem com Deus.